Que é isso, 06, seu bizonho? Faz direito isso aí, pô! Ô 06, você é um demônio! Arruma os ali, velho! Tem uma época da nossa vida que a gente é obrigado a fazer escolhas. E nesse país você não tem escolhas. Chega aos 18 anos, você é obrigado a ir se alistar pro exército brasileiro. E comigo não foi diferente. Bateu os 18 anos, eu não fui me alistar. Eu decidi terminar o ensino médio primeiro para depois ir lá na junta militar para fazer o alistamento. Eu tinha 18 anos já, ia fazer 19 no ano e eu ia entrar como refratário. Logo quando cheguei lá, o cara da junta militar já chegou me apavorando, já falando que quem é refratário é o que mais se fode no quartel. E eu, como era um cara que acreditava em qualquer porra que me falaram, eu acreditei, achei que ia me fuder lá dentro. Depois disso eu fui, fiz os exames, fiz tudo aquilo lá, toda aquela burocracia louca que tem lá dentro. Ensinaram a gente a cantar hino nacional toda hora. Ficava naquelas filas na frente do quartel. No caso, o meu quartel, ele tem uma pista de corrida, onde o pessoal fazia o treinamento de manhã cedo lá, os soldados e os sargentos. E a gente ficava ali fazendo todos os exames, tudo que tinha que fazer. E a gente ficava naquela filinha lá com aqueles cartãozinhos roxo, amarelo, vermelho, verde, azul. Eu nem lembro qual era a cor do meu, acho que era verde, eu acho. Aí depois disso, de tudo aquela burocracia, no último dia eles perguntavam qual era o nome de guerra que vocês queriam. Depois de ter raspado a cabeça, de ter feito tudo aquilo, eu bradei que eu queria ser chamado de Leal. E eles falaram, Leal é meu peru, você não vai ser chamado de Leal. Para você vai ser chamado pelo seu primeiro nome. Eu só tive que aceitar, né, cara? Não tinha muito o que fazer, né? Primeiro dia é muito bom. Eles deram uma listinha pra gente comprar as coisas. Fui lá, comprei todas aquelas merda pra ir no fim eu pensar, eu acho que eu vou passar um mês lá dentro, né? Comprei balde, comprei um monte de coisa inútil, lanterna, aquelas bique amarela, porque era mais barata. Cara, acho que eu gastei uns R$ 700 só nessa brincadeira aí, mano. Depois eu descobri que depende muito do partido que tá comandando o país na época, quem é o presidente e tal. Pode parecer que não faz muito sentido, mas faz bastante. Eu pensei que eu ia ficar um mês lá dentro, e não fiquei um mês lá dentro. Eu ficava uma semana e no fim de semana eu saía. Isso tudo depende do partido. Pelo que eu entendi, que me explicaram na época, o PT, quando ele tá no comando do país, ele vai lá e corta todas as verbas do quartel. Isso faz com que os caras fiquem sem dinheiro, o que é até engraçado, e faz com que a gente seja liberado mais cedo para não ficar com a gente enfurnado lá dentro o mês inteiro fedendo a ovo. Mas enfim, né? Eles não iam falar isso pra gente. Eu passei uma semana agonizando achando que eu não ia ver mais a minha família. Primeiro dia é muito estranho, era de madrugada, 4 horas da manhã, e eu tava indo lá pro quartel pronto pra entrar. Com minhas 3 mochilas cheias de coisas que eu pensava que ia passar um mês lá dentro. Parecia que eu tava indo pra guerra, cara. Entrei lá dentro, o primeiro dia é só o sanhaço. Basicamente a gente escolhe nossa cama, a gente não confia em ninguém lá dentro. No primeiro dia eu lembro que eu perdi o meu chinelo, que tinham me dado. Meio que a gente cautela tudo lá na subtenência. Roupas e chinelos, coturno, essas coisas. E eu fui o primeiro a ser roubado o meu chinelo, cara. Andei de pé no chão, peguei uma gripe desgraçada. Tudo por causa que os arrombados roubaram meu chinelo no primeiro dia do quartel, mano. Depois a gente passa ali, faz umas coisinhas. Eu lembro que tinha umas instruções e tinha um sargento que era um cara alto, gigantesco, cara. O cara era de dar medo, o cara parecia até o Nemesis do Resident Evil. O cara era todo metido certinho na parada. Você não podia olhar torto pra ele, você tinha que respeitar tudo que ele falava. E, cara, ele adorava encher o nosso saco, velho. Tem até umas histórias que ele tava comendo a mãe de um soldado antigo lá pra fazer ele engajar. E funcionou, o cara tá lá até hoje. Mas eu não sei se essa história é real, né? Mas sempre tem umas historinhas pra lá e pra cá dentro do quartel. Essa é a parte mais engraçada que eu achava. Que era, parece que lá todo mundo tem uma história horrorosa pra contar. Passou esse tempo, a gente foi lá, fez toda aquela função no mês inteiro, pra depois a gente voltar pra casa e ficar pelo menos uns 2, 3 dias ali bem de boa. Depois disso, você vai fazendo umas missãozinhas lá que eles dão, vocês vão no rancho, ajuda o pessoal a limpar as coisas. Nesse meio tempo que você passa um mês lá dentro, né? Eu lembro também quando um soldado, acho que era até o meu canga, não lembro. O moleque, ele não sabia porra nenhuma. O cara, ele era de fora, ele era lá da Paraíba, eu acho. Alguma coisa, ele era lá de cima lá. O cara inventou de querer dizer que tava cansado e não ia fazer as coisas no dia. Mano, ele pintava o cabelo de vermelho e andava de unha pintada preta. Só nisso daí eu já vi que eu me fudi de parceiro, cara. Eu era o soldado 365 e ele era o 364. Então automaticamente ele virou o meu canga, né? O canga é basicamente o seu parceiro pro resto da vida. Tudo que acontecer com ele, você tem que estar lá pra dar apoio e vice-versa. Vocês têm que andar junto pra sempre, cara. O cara inventou de falar uma porra dessa e a gente teve que pagar uma punição, né? Era escrever 40 mil linhas sobre bons modos e o porquê que a gente deve respeitar os superiores. Eu lembro que a gente tava às 5 horas da manhã escrevendo
nada. Eu me lembro que tinha gente que tava escrevendo de olho fechado, dormindo, e outros dormindo de olho aberto, cara. No quartel a gente descobre talentos que a gente nem sabia que existia na gente, velho. Eu lembro que eu tava zumba, não conseguia escrever, não conseguia fazer mais nada, eu só apaguei e foda-se, venha qualquer punição que vier. Sono virou um luxo no quartel, velho. Eu lembro que eu chegava em qualquer canto no alojamento e dormia, mano. Dormia. Qualquer coisa era luxo que viesse, o negócio era dormir. A gente fez mais ou menos, acho que 500 páginas, cada um levou um caderno, eles pediram naquela listinha idiota. Cada um levou um caderno e a gente colocou mais ou menos umas 500 páginas. Tudo pro tenente olhar e falar: bom, vocês aprenderam a lição. Eu não vou ler, mas vocês aprenderam a lição. Se arrombado nem pra ler pelo menos uma frase que ele escreveu. Acho que olhando bem, acho que até ainda bem que não chegou a olhar, né, cara? Porque senão a gente tava fudido, porque a gente colocou nada com nada. A gente escrevia parcerias, coisas boas e deve respeitar os superiores. A gente tinha vezes que ele escrevia só um bando de ondinha na linha. E aí depois vem o bivac, depois do mês que você passa lá dentro, vem o bivac. A gente se prepara e eles já falam pra gente: vocês vão ter uma experiênciazinha antes, como fosse campo básico, né? Fui lá, arrumei minhas coisas, fiquei acho que 4 dias em casa. Eu lembro de chegar em casa e dormir das 5 horas da tarde e acordar só às 2 da tarde do outro dia. Tava acabado, não aguentava mais, eu só queria dormir e descansar. Depois de um tempo a gente foi fazendo as missãozinhas e a gente chegou no bivac. Bivac nada mais é como uma instrução de tiro, onde você dorme na rua e a gente se prepara tudo lá. Eu lembro que a gente fez o tiro de manhã e de tarde e depois chegou a noite. Cara, eu lembro que essa sensação é muito estranha, porque parecia que algo ruim ia acontecer. E aconteceu, né, velho? Basicamente a gente fez a instrução de tiro. Eu fui muito mal no tiro, eu nunca fui bom de atirar. E depois chegou a noite. A gente fez toda aquela função, não aconteceu nada demais nesse meio tempo até chegar a noite. A noite foi complicado. No resumo, eles avisaram a gente que era pra gente dormir com os fuzis e tratar eles como se fossem nossas mulheres. E a gente tinha que dormir abraçados com ele. No fim, eu lembro que teve alguém que inventou de dormir com ele pra fora do poncho. E tacou foda-se, velho. Deixou ali e não acreditou que iam roubar o fuzil. Quando eu acordei, acordaram a gente a chute e ficaram falando que 2 fuzil acabaram sumindo. E a gente já olhou direto pro pessoal que tacou foda-se, né, velho? Não lembro quem foram os dois. Foram 2 parceiros lá da companhia. Eles tacaram foda-se, não quiseram cuidar da porra do fuzil. E a gente pagou, velho. A gente rastejou de cima a baixo. Eu lembro que no meio dessa punição, do nada, a minha munição, meu carregador, sumiu do fuzil, velho. E eu desesperado procurando a porra da munição. O carregador não aparecia. Quando eu vejo um amigo meu, toca no meu coturno e fala: cara, guarda essa porra aí antes que eles vejam, velho. Eu lembro que foi os 4 segundos mais assustadores da minha vida. Eu pensei que eu ia morrer ali mesmo se eles vissem que eu perdi a porra do carregador, velho. Eu sempre fui querer ser neutro nas coisas, porque eu sempre via que o pessoal que falava demais, que queria fazer as coisas, sempre se fudia. Então eu ficava na minha, cara. Não fazia porra nenhuma e ficava quieto. Não queria nada com nada, só queria cumprir meu ano e ir embora, velho. Ele me alcançou o carregador, a gente colocou e a gente foi embora. A gente fez uma marcha de 8 km até o batalhão e parece que essa marcha foi mais demorada que a do campo básico, velho. Mas a do campo básico eu vou deixar para um próximo vídeo. Depois disso, teve uns testes que a CCAP, que é a Companhia de Comando e Apoio, é uma companhia onde tem o rancho, tem o PO, que é o pelotão de obras, tem outros também, a subtenência da CCAP. Eles pediram um pessoal porque nesse ano não teve EV para mandar para lá, né? Eles não eram uma companhia no meu ano. Eles eram só algo pra dar um apoio só. Então eu fiz os testes pro rancho, fui lá, eu e um amigo meu, e eu lembro que acho que foi a pior decisão da minha vida foi ir pra lá, velho. Eu era padeiro, por causa que um cara que tava lá, ele jogava bola comigo na rua, conhecia meu pai. Ele me olhou, falou: cara, tu quer vir pra padaria? Eu falei: cara, é bom. Ele disse: é. Eu falei: tá, então beleza, eu não quero agonizar o meu ano, só quero cumprir o que eu tenho pra fazer. Cara, eu lembro que eu saía meio-dia, eu vi o pessoal agonizando na guarda, e eu ficava provocando os caras, falando que eu ia sair mais cedo e ia poder descansar em casa, né, velho? Mas às 4 horas da manhã eu ia ter que estar lá pra assar pão de novo. Depois de um tempo, os caras começaram a querer se abusar em cima da gente. Os EP, os cabos eram tudo filha da puta nessa porra desse rancho. Começaram a pedir pra me fazer bolo, fazer os caralho a 4, e eu comecei a sair 11 horas da noite e voltar às 4 da manhã, cara. Tinha vezes que nem compensava ir pra casa. Eu dormia lá mesmo, fedendo a rego. E aí teve uma hora que eu me cansei e comecei a atacar o foda-se, velho. Eu desisti do bagulho, não queria mais. Tava cansado já. Cheguei e falei pros caras: mano, ou vocês me tirem daqui ou eu não vou fazer mais nada, velho. Vou ficar aqui agonizando. Me ameaçaram de ser preso, tanto que veio um sargento querer falar mal de mim, da minha mãe, e eu
não vou deixar pra trás. Fui lá e falei mal da mãe dele de volta. Isso foi uma puta dor de cabeça, velho, porque parecia que nunca ia acabar. Mas felizmente eu consegui sair de lá e aí eu fui pro pelotão de obras. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque já tá até um pouco grande esse daqui. Vocês têm alguma experiência com quartel, nosso querido e amado Brasil? Verás que um filho teu não foge à luta. Coloca aí nos comentários, eu vou ler com muito carinho, porque até porque eu não quero passar essa vergonha sozinho aqui. Muito obrigado por assistir. Eu sou a Kira e esse vídeo não tá sendo editado, não tá sendo nada, até porque é um relato meu. Queria contar mais essa história. Se vocês quiserem colocar esse áudio de fundo para conseguir ir ouvindo, fazendo alguma coisa, eu agradeço. Até o próximo vídeo e muito obrigado.